Olá, boa noite. Boa noite. Papa Leão XIV envia mensagem de esperança à única paróquia católica da faixa de Gaza. Ações nas paróquias destacam o dízimo como gesto de gratidão e compromisso com a evangelização. Brasil leva a disputa comercial com os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio. Inflação dos alimentos desacelera em São Paulo. Preços recuam pelo terceiro período consecutivo. Jovens transformam tecnologia em soluções para os desafios do dia a dia. Copa do Mundo Feminina de 2027 abre vagas para trabalho voluntário. Está no ar o Canção Nova Notícias. Informação com responsabilidade. Compromisso com a verdade. Em um cenário marcado pela guerra e pela crise humanitária, um gesto simples ganhou um significado ainda maior. O Papa Leão XIV enviou uma mensagem à paróquia da Sagrada Família na faixa de Gaza. O pontífice reafirmou sua proximidade com a comunidade católica que resiste em meio ao conflito. No cenário de destruição provocado pela guerra na faixa de Gaza, uma mensagem do Papa Leão XIV levou conforto à única paróquia católica da região. O pároco, padre Gabriel Romanelli, agradeceu a proximidade do pontífice. Que me mandou hoje o Papa Leão XIV, que sempre está em constante comunicação e oração. De acordo com o padre Romanelli, o Papa Leão XIV não passa um momento sem pensar em Gaza e rezar por aqueles que sofrem. O pontífice reconhece que os dias e as semanas passam, mas que as condições em Gaza continuam difíceis. O Papa agradeceu aos sacerdotes e religiosos que permanecem ao lado da população e concedeu a eles a bênção, encorajando-os a perseverar na missão de cuidar dos mais vulneráveis. Enquanto o conflito continua sem perspectivas de um cessar-fogo definitivo, gestos como esse alimentam a esperança dos cristãos que decidiram permanecer em Gaza. Para eles, saber que o pontífice acompanha de perto o sofrimento da população é sinal de comunhão e de apoio espiritual em meio às dificuldades. Apesar da guerra, a comunidade encontrou motivos para celebrar. No último domingo, os fiéis recordaram os 10 anos de consagração da família religiosa do Verbo encarnado ao Sagrado Coração de Jesus. Entre cantos e orações, renovaram também a consagração da faixa de Gaza, da paróquia e de toda a humanidade ao Sagrado Coração, pedindo o dom da paz. Novos ataques foram registrados na faixa de Gaza, enquanto a crise humanitária se agrava. Mais de 1.400.000 pessoas podem enfrentar grave insegurança alimentar até o fim deste ano, de acordo com as agências da ONU, caso a ajuda humanitária continue diminuindo. Em meio às incertezas provocadas pela guerra, a pequena comunidade católica de Gaza continua testemunhando que a fé permanece viva e que a esperança ainda resiste. O santuário de Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, sofreu atos de vandalismo na madrugada desta terça-feira. Uma pessoa não identificada jogou líquido inflamável no altar externo da paróquia de São Tiago e ateou fogo. A mesma pessoa também danificou uma imagem da Virgem Maria. Um dos principais destinos de peregrinação mariana do mundo foi alvo de um ataque esta noite que comoveu os fiéis. Por volta das 4 da manhã, profanaram a estátua de Nossa Senhora no alto da Colina das Aparições e cerca de 30 minutos depois incendiaram o altar externo da paróquia de São Tiago. Num comunicado oficial, a paróquia disse que os danos foram rapidamente reparados e que isso não afetou a programação diária. Como ato de reparação, ela convida os fiéis a colocarem em prática aquilo que Nossa Senhora tem ensinado há tantos anos: a oração, o jejum e o perdão. Esse incidente ocorre há apenas alguns dias do início do Festival dos Jovens, o maior evento do ano em Medjugorje, onde dezenas de milhares de jovens do mundo inteiro se reúnem para dias de oração, pregação, testemunhos e, principalmente, de profunda conversão.
Profissionais da saúde, sacerdotes e agentes de pastoral se reúnem em Brasília para um encontro sobre técnicas de fertilidade condizentes com a doutrina católica. A partir de amanhã, o encontro será aberto ao público. Na capital federal, a repórter Aline Campelo explica para a gente. Boa noite, Aline. Excelente noite para você, Fernanda, e para todos que nos acompanham ao vivo. Exatamente nesta quarta-feira, a partir das 6 horas da noite, o Hotel Royal Tulip, aqui às margens do Lago Paranoá, recebe uma edição especial do evento que é aberta ao público. A proposta é aproximar conhecimento científico, acolhimento, informação sobre a saúde reprodutiva e a restauração da fertilidade. Ao meu lado, eu converso com a ginecologista obstetra Carolina Delage. Muito obrigada pela presença, doutora Carolina. O que o público pode esperar amanhã e quais os principais temas que serão abordados? Amanhã teremos o Fertility Care Experience às 18 horas e o público pode esperar uma palestra maravilhosa mostrando o testemunho de médicos, como é possível viver uma coerência com a fé e exercer uma medicina de ponta, de excelência, o posicionamento da igreja sobre os métodos de reprodução assistida e entender finalmente o que é o Creighton Model System e a Napro Technology, ciências que ajudam a cuidar da fertilidade da mulher. Doutora, qual a importância de propagar informações e avanços tecnológicos sobre o cuidado da fertilidade, claro, em sintonia aí com a defesa da vida, a promoção e a defesa da vida? Mostrar aos médicos, às mulheres, aos casais que é possível cuidarmos da saúde, da fertilidade da mulher e da saúde dos casais que desejam engravidar e não conseguem, seguindo uma coerência com a nossa fé, com a nossa moral, respeitando a dignidade da vida humana desde a sua concepção. Então, que mais pessoas possam conhecer esse caminho e mais médicos possam também conhecer esse caminho para exercer uma medicina de excelência e coerente com a sua fé. Muitíssimo obrigada pela presença, doutora Carolina. E fica o convite para quem deseja saber mais sobre saúde reprodutiva e conhecer o método com tratamentos que respeitam a fertilidade humana. As inscrições continuam abertas para participação presencial ou online e podem ser feitas pela plataforma Simpla, como aparece aí na sua tela. Eu volto com vocês no estúdio, Fernanda. Muito obrigada pelas informações, viu, Aline? Uma boa noite para vocês em Brasília. Em todo o Brasil, julho é marcado pela campanha de conscientização sobre o dízimo. Na Arquidiocese de Aracaju, celebrações e encontros convidam os fiéis a redescobrir o significado desse gesto de fé e partilha, fundamental para sustentar a ação evangelizadora da igreja. Dízimo, expressão de amor e pertencimento, um gesto de gratidão e compromisso com a missão da igreja. Durante todo este mês, as paróquias da Arquidiocese de Aracaju, juntamente com toda a igreja no Brasil, promovem ações para conscientizar os fiéis sobre o verdadeiro significado dessa prática cristã. As comunidades têm diversas despesas e cada fiel, naquilo que pode, vai também tendo essa participação. Dízimo é isto, é amor, é generosidade, é gratidão a Deus, né? E nesse mês os fiéis são chamados a viver essa pertença na nossa igreja. Presente nas paróquias da Arquidiocese, promovendo encontros e momentos de formação, a pastoral convida para que cada fiel compreenda que o dízimo vai muito além de uma contribuição financeira. É um gesto de fé, de gratidão e de compromisso com a missão evangelizadora da igreja. O primeiro passo é você tentar fazer com que os fiéis ou aquelas pessoas que frequentam a paróquia entendam qual é a importância de ser dizimista, que não é uma obrigação, mas sim um fortalecimento da fé. Quem vive essa experiência garante que contribuir com o dízimo é também uma forma de agradecer pelas graças recebidas e participar mais ativamente da vida da igreja. A igreja precisa desse recurso que é para manter pagando os funcionários, fazendo a limpeza, pagando energia, pagando água. Então é necessário que cada um de nós conscientemente que venhamos contribuir com essa ajuda aqui à paróquia.
No próximo bloco, taxa de inflação dos alimentos recua em São Paulo nos últimos 30 dias. O governo pede consultas contra as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O governo federal acionou formalmente a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida questiona duas taxações adotadas sobre produtos brasileiros. O governo de Donald Trump definiu duas alíquotas para aplicação. Países que proibiram a importação de bens produzidos com trabalho forçado estão sujeitos à taxa de 10%. Já os territórios considerados insuficientes nesse combate, incluindo o Brasil, precisarão pagar uma taxa de 12,5%. Conforme a projeção do FMI, o efeito do tarifácio, em especial para o Brasil, é moderado. Para o caso brasileiro, o PIB deve ser afetado em cerca de 2% do PIB nacional. Isso tendo maior efeito com relação às exportações de café e carne. As tarifas anunciadas nos últimos dias chegam a 37,5% e afetam a exportação de uma série de produtos aos Estados Unidos, como madeira, máquinas e equipamentos, rochas naturais, calçados e gordura vegetal e animal. Na semana passada, o governo federal definiu medidas para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço. Este economista avalia que o crédito emergencial não pode substituir reformas estruturais. O verdadeiro desafio é criar um ambiente em que empresas precisem cada vez menos do governo para competir. O crédito emergencial pode ser importante para atravessar uma crise, mas crescimento econômico não nasce de linhas de financiamento. De acordo com o governo de Trump, a decisão do Escritório de Comércio dos Estados Unidos é resultado de investigações de práticas comerciais desleais, com ênfase em produtos comercializados a partir de trabalho forçado. A agenda eleitoral contaminou toda essa questão envolvendo o tarifaço. O governo americano driblou uma decisão da Suprema Corte sob o argumento político, sob a influência das eleições de meio de mandato no mês de novembro, nos Estados Unidos. E para piorar, houve pouco diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano, por questões de ideologia, por questões de disputas políticas que prejudicaram milhões de empregadores e o setor produtivo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores reitera que as taxas são injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios de 1994 e das regras da Organização Mundial do Comércio. Em São Paulo, os preços dos alimentos deram sinais de queda nas últimas semanas. Segundo os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, pelo terceiro período de 4 semanas seguidas, a taxa de inflação dos alimentos em São Paulo recuou 0,63% nos últimos 30 dias, a contar do dia 23 de julho, em relação ao mesmo período anterior. No primeiro semestre, a inflação dos alimentos acumulou 4% e deve concluir o período em 3%. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, os produtos que registraram a maior queda são o tomate, frango, arroz e o café. O café, por exemplo, recuou 5,6% no valor em julho, devido à safra recorde. Alguns itens seguem em alta, como o leite. Essa é a maior queda nos preços dos alimentos em São Paulo desde setembro do ano passado. Segundo os especialistas, muitos fatores contribuíram para a queda. Um dos principais motivos é que vários produtos que tiveram períodos de altas aceleradas voltaram aos preços normais. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. O Brasil já começou a viver o clima da Copa do Mundo Feminina de 2027. Pela primeira vez, o país vai sediar a maior competição do futebol feminino e a FIFA procura voluntários para atuar nos bastidores desse grande evento. Ao todo, 6.000 voluntários vão apoiar a realização dos Jogos na cidade sede. Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que morem no Brasil ou estejam legalmente autorizadas a entrar no país. Para se inscrever, basta registrar o interesse na comunidade de voluntários da FIFA. Depois, o candidato deve escolher a cidade onde deseja atuar para receber as atualizações, incluindo o aviso da abertura das inscrições oficiais. De Brasília, Júlia Rezende para o Canção Nova Notícias. Após o intervalo, a exposição em São Paulo destaca a importância dos insetos no meio ambiente. E estudantes mostram projetos desenvolvidos na etapa final da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Estamos de volta com informações da previsão do tempo para todo o Brasil. Confira. Muito boa noite para você. A chuva continua forte no Rio Grande do Sul e amanhã o tempo já começa a mudar no estado de São Paulo. Isso acontece porque uma frente fria vai avançar justamente para a divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o que significa chuva nos próximos dias. Vai chover também em outras áreas do país, viu? É o caso da região norte, como a gente pode ver aqui nessa área em verde claro do mapa, onde o volume de chuva não será tão expressivo quanto no Rio Grande do Sul, mas ainda assim chama bastante atenção. Inclusive, a capital Porto Alegre terá mais um dia de temporais com até 60 milímetros amanhã e a temperatura na casa dos 21 graus. A chuva também vai apertar na cidade de Cidreira, no Rio Grande do Sul, com 62 milímetros e o frio de 18 graus. Agora, dá uma olhada nessas outras capitais aqui do Brasil. Amanhã faz 30 graus em Salvador, 33 em Manaus, 35 no Rio de Janeiro e 39 em Cuiabá, portanto, a capital mais quente. Lembrando que no interior do Brasil, principalmente em Goiás, Tocantins e no oeste da Bahia, os índices de umidade relativa do ar seguem abaixo dos 60%. O tempo ainda está muito seco e sem previsão de chuva nessas áreas. Amanhã eu estou de volta por aqui com outras informações. Até lá! Você teria coragem de entrar em um mundo habitado por milhares de insetos? Em São Paulo, um centro de pesquisa convida o público a descobrir de perto espécies curiosas e o valor desses pequenos animais para a natureza. A exposição permanente Planeta Inseto do Instituto Biológico mostra como eles são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. A mineirinha Helena tem 9 anos e é de Belo Horizonte. Aproveita as férias para conhecer com os pais a exposição Planeta Inseto. Aqui a diversão ligada à sustentabilidade é garantida. Eu gosto muito de insetos, tenho até uma coleção de bichinhos mortos. E a coisa que eu mais gostei aqui foi poder pegar no bicho-pau fêmea, que ele é gigante. E eu achei super legal. Nos espaços lúdicos e interativos, atrações muito engraçadas, tipo uma corrida de baratas. A mostra do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo destaca a importância dos insetos no meio ambiente e realça a presença deles na vida dos seres humanos. Então as abelhas são importantes na produção de alimentos, como tomate, produzir berinjela, maçã, pera, café. Durante a exposição, é possível interagir com insetos, aprender sobre processos de polinização das abelhas, o dia a dia do formigueiro e ainda ver a produção do fio de seda pelas lagartas. Então a gente tem os bichos vivos que o pessoal faz a manipulação. Então temos o bicho-pau, o bicho da seda, as baratas gigantes, o baratódromo, o formigueiro. Nós somos do interior, na verdade, nós viemos justamente por conta dessa disponibilidade de estar com o contato real ali com os bichos. A exposição é permanente com entrada gratuita de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Nós viemos para cá aproveitar as férias, o restinho de férias. Foi uma experiência nova para mim e eu adorei. 700 estudantes das redes pública e privada de 16 estados brasileiros iniciaram uma etapa final da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. A competição acontece em Jacareí, no interior de São Paulo. Finais da Olimpíada Brasileira de Tecnologia a todo vapor em Jacareí. Medalhas de montão sobre a mesa para coroar o trabalho de centenas de estudantes.
Nos últimos meses, essa galera trabalhou dia e noite para desenvolver aplicativos capazes de oferecer soluções práticas para diversas questões da sociedade. Então aqui é um grande finale, né? É onde eles apresentam os projetos deles. A gente faz a entrega de medalhas e eles têm a oportunidade de ser vistos também por empresários, de ter as ideias deles compartilhadas. Esses jovens são convidados a usarem a tecnologia de maneira diferente. Os projetos desenvolvidos por eles mostram que a inovação pode impactar a vida de muitas pessoas. Esse grupo da Paraíba sabe bem do calor que faz por lá. Ao ligar o ar-condicionado nas salas de aula, a grande variação de temperatura causava problemas para a saúde dos estudantes. É muito frio, então não tem uma harmonia, né, entre os dois, causando muito choque térmico e muita doença, principalmente em crianças, abaixando muito a imunidade. A partir daí que começou a vir a nossa ideia. O nosso projeto, ele fica perto do ar-condicionado e ele apenas automatiza externamente o uso do ar-condicionado. Simples e fácil. Esse pessoal do Paraná usou a criatividade para ajudar a impulsionar jovens no mercado de trabalho. O Educa Jovem nada mais é que uma plataforma que conecta um aluno diretamente com uma empresa, fornecendo cursos capacitadores para ele. E nosso grande diferencial é que cada pessoa tem um curso único somente para ela. Orgulho para o professor, que vê a juventude engajada em utilizar a tecnologia para além do óbvio, sendo vetores ativos da construção de uma sociedade capaz de desenvolver maneiras criativas para seus problemas. Agora eles enxergam o celular de forma diferenciada para a construção de uma futura startup, não só para ficar na frente de jogos ou coisas que distraem. O evento segue até a próxima sexta-feira com a apresentação dos projetos nas cidades de Jacareí e São José dos Campos. A seguir, as informações da infraestrutura da Canção Nova em entrevista ao vivo nos estúdios. Teatros da Amazônia são reconhecidos como patrimônios da humanidade. Estamos de volta com Canção Nova Notícias, agora para receber em nossos estúdios o Paulo Eleutério, responsável pelo setor de infraestrutura da Canção Nova, para falar um pouquinho da campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de julho, faltando apenas 3 dias para terminar o mês de julho. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui, Reinaldo, com toda a equipe, com você que está aí em casa. Que bom falar de infraestrutura, que bom falar do projeto Dai-me Almas, que diz de você, que faz essa obra acontecer. Quantos por cento que está? 74%. Nós, pela graça de Deus, vamos fechar com a sua ajuda, porque você faz a sua parte e nós aqui fazemos a nossa. Ô Paulo, como a infraestrutura da Canção Nova ajuda a tornar possível a missão da Canção Nova, a missão de evangelização da Canção Nova? Olha, Reinaldo, eu falo para você que está em casa, você que está aqui, que é impossível você fazer a evangelização acontecer num lugar sujo, num lugar mal cuidado. E a equipe todas entenderam, quero agradecer toda a infraestrutura, né, que compõe, que é segurança, toda a área de limpeza interna e externa, bombeiros, né, todo aquilo que rege o campus Canção Nova. Hoje, graças a Deus, nossos colaboradores entenderam que nós precisamos cuidar do espaço. Para que você nos visite, possa fazer uma experiência também de tudo aquilo que é pregado no palco, sabendo que a Canção Nova, a estrutura envelheceu. Então, hoje requer um cuidado maior. E o projeto Dai-me Almas faz com que essa evangelização aconteça na prática para te receber bem. Você falou a palavra prática. Quando as pessoas contribuem com o projeto Dai-me Almas, o que elas ajudam a manter funcionando mesmo na prática, no dia a dia aqui? Olha, ela faz acontecer o quê? Os cuidados com os banheiros, os cuidados com a limpeza, né? A nossa jardinagem, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, estamos preparando para que na primavera, como o Padrinho sempre nos falava, né, nos fala no nosso coração, que a primavera é um tempo novo na Canção Nova. Então vejo hoje, a sua ajuda, ela coopera de uma forma direta para a organização nos espaços do Centro de Evangelização, com toda a área, desde a recepção que você chega, né, até em toda a chácara, na área de camping, né, na área que circunda ali o Rincão do Meu Senhor, o Centro de Evangelização, Auditório de São Paulo e também o Santuário do Pai da Misericórdia.
A gente vai dar uma paradinha agora para chamar uma reportagem. Nós vamos ver uma reportagem que mostra como um trabalho feito longe dos holofotes ajuda a tornar a evangelização possível. Acompanhe aí conosco. Após cada evento, é hora de colocar a casa em ordem. Para isso, existe o planejamento semanal da manutenção da chácara de Santa Cruz. Toda semana a gente tem uma reunião com os coordenadores, né, dos solicitadores aí. E a gente faz um planejamento completo, né? Desde, vamos dizer assim, manutenção da chácara, banheiro, segurança, enfim, tudo, engenharia e tudo. Para Papa Francisco, o trabalho planifica a dignidade do homem e o torna semelhante a Deus, que trabalhou e trabalha. Dessa maneira, cada trabalho tem em Deus a sua dignidade. Laerte Dias é colaborador há 1 ano. O seu trabalho também contribui para a evangelização de quem vem à Canção Nova. As pessoas, quando vêm, gostam de ver a chácara limpa, as cadeiras tudo organizadas, né, as pinturas tudo boas. A pessoa parabeniza a gente, né? Carlos Michel tem uma trajetória marcada por fatos relevantes ao longo de 17 anos como colaborador da Canção Nova. Quando eu entrei aqui na Canção Nova, eu morava com meus pais, né? Era solteiro. Hoje em dia, graças a Deus, sou casado, tenho um filho de 11 anos. Isso marcou muito para mim. Esses 17 anos que eu estou na Canção Nova, praticamente eu construí minha vida aqui dentro da Canção Nova. Além da troca de conhecimento, o dia a dia da missão possui muito companheirismo. São uns colegas de trabalho muito bons, eles são muito legais, né? Tem os que não falam e ouvem, são muito bons a trabalhar com eles. A gente aprende um pouco de Libras, né? Tem o pessoal dos bombeiros, o seu Pedro lá, que auxilia a gente aqui a aprender cada dia melhor, né? Fazer nosso trabalho aqui. Tudo para acolher o peregrino da melhor forma. A gente aprende a evangelizar, a receber as pessoas melhores aqui. Isso é bom. E ao olhar para a sua história, o sentimento é único. Quando você vê algum peregrino chegar em você, falar bom dia, conversar, às vezes rezar pra gente, né? Agradecendo pelo espaço, pela limpeza, pelas cadeiras, pela organização, para mim é muito gratidão. Para Pedro, tudo isso só é possível porque o sócio evangelizador contribui com essa obra sonhada por Deus. Eu agradeço a cada um que todo mês dedica o mínimo do seu salário para nos ajudar aqui, certo? Contribui no salário nosso, contribui na compra de equipamentos, materiais, entendeu? Para a gente atender melhor quando eles chegam por aqui. Que bonito, é um trabalho integrado, né, Paulo? Um trabalho de integração entre as pessoas, com mais de 120 profissionais só na infraestrutura. Só na infraestrutura. Hoje passa de 120, né? Não tenho o número exato porque sou ruim nos números, né? Mas, Reinaldo, eu digo uma coisa, o amor que é dedicado pelos nossos colaboradores. Eu quero agradecer a toda a infraestrutura, todos os departamentos da infraestrutura, porque eu vejo assim que nós fazemos a nossa parte. Nós damos a nossa vida aqui, eu vejo o cuidado que tem os nossos colaboradores em cuidar dessa chácara onde há uma manifestação de Deus. Por quê? Você vem aqui. Então, onde une o povo de Deus, une a igreja, as coisas acontecem. Eu vejo que, com certeza, o que pudermos fazer para que você seja bem dentro das nossas limitações. Eu estava comentando contigo, né? A chácara envelheceu, então existem projetos de mudanças nos banheiros, na área de motorhomes, né, que recebe as famílias, em todos os lugares. Então, aos pouquinhos, nós vamos fazendo isso acontecer. Paulo, só falando para quem está em casa, aí no canto direito da sua tela, você pode pegar aí o celular e ir no QR Code aí para você conhecer mais e fazer a sua doação e ajudar o projeto Dai-me Almas. Vamos ver então o percentual da campanha. Nós estamos com 74% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. Com a sua contribuição, com a sua presença, vamos chegar aos 100%, não é isso, Paulo? Eu creio, porque você é comprometido com essa obra, você faz a sua parte e nós fazemos a nossa, com certeza, aqui o jornalismo e todo mundo, toda a grande companhia de pesca. Então, doe pelo Pix,
.doação@cançãonova.com. E muito obrigado por seu comprometimento. Para a gente fechar de uma forma rápida, Paulo, quais áreas da infraestrutura exigem atenção permanente e investimentos contínuos para garantir a missão da Canção Nova? Eu vejo a estrutura do próprio camping, né? As áreas de lanchonete, mas em primeiro lugar, você, a sua saúde, a área de segurança, para te receber bem. Tá bom, muito obrigado pela presença, Paulo. Uma ótima noite para você. Parabéns pelo trabalho à frente da infraestrutura. É um trabalho gigantesco aqui na Canção Nova. Boa noite para você, bom descanso. Boa noite, tem em casa. O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, passaram a integrar a lista de Patrimônio Mundial da Unesco. A decisão valoriza 2 monumentos que preservam a memória da Amazônia e reafirmam a riqueza cultural da região norte. Um reconhecimento histórico. O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, foram inscritos pela Unesco como Patrimônios da Humanidade. Com certeza vai ser muito importante para a cultura do estado do Amazonas, para o Brasil inteiro ter recebido mais um patrimônio mundial, reconhecido mundialmente, agora o Teatro Amazonas. Separados por mais de 1000 quilômetros, mas unidos pela mesma história. O Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus, foram inaugurados no século XIX, durante o auge do ciclo da borracha, e se tornaram símbolos da riqueza, da cultura e da identidade da região norte. Hoje, mais de um século depois, continuam de portas abertas, preservando esse patrimônio e mantendo viva a tradição das artes na Amazônia. O Teatro Amazonas, que tem uma arquitetura valiosíssima dentro do estado, dentro da Amazônia, um papel fundamental, e agora vai trazer mais turistas para a nossa região, para o nosso estado, vai ter mais oportunidade de preservação, mais segurança. Com o reconhecimento do conjunto dos teatros da Amazônia, a região norte conquista seu primeiro patrimônio mundial da Unesco, reforçando a preservação da história e da identidade cultural da região. Mas observando por fora, eu vejo que ele tem uma estética não tão moderna, mas também bem bonita, porque preserva como era antigamente aqui. Então eu tenho muita curiosidade para conhecer lá dentro, porque aqui de fora ele é bem atraente. Ao integrar oficialmente o Patrimônio da Humanidade, o Teatro Amazonas e o Teatro da Paz levam ao mundo a história, a arte e a riqueza cultural da Amazônia brasileira. Que boa notícia, né? E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes às 8 horas ao programa Pra Ser Feliz, às 9 Reinflama e às 10 ao PHN. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.